Nós estamos na ponta da linha aqui com a secretária adjunta de Fazenda, Lisandra Abreu. Vamos conversar aí sobre arrecadação em tempos de pandemia, multas e outros assuntos. Bom dia, Lisandra. Muito obrigado por atender o pedido aqui da Rádio JM. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio JM, Lídia Prata, Luiz Gustavo. Bom dia, Lisandra. Tudo bem? Bem, e você, como vai? Tudo ótimo. Tá certo. Lisandra, como tem sido a arrecadação aí do município nesse tempo de pandemia? Sabemos que muitos municípios estão sendo afetados aí por essa situação. Então, nesse momento aí que nós estamos vivenciando essa calamidade pública, né, tanto crise econômica quanto sanitária, nós temos números positivos. Esse ano, do que já foi recebido em relação ao IPTU, 54% do total dos imóveis lançados já foram recebidos. Isso em relação a 2020 representou 49%. Então, em relação ao ano passado, a gente já teve um número melhor de arrecadação em relação ao IPTU. E a taxa também. 52% dos imóveis lançados nós já recebemos a taxa, e em relação ao ano passado, que representou 46%. Então, apesar desse momento difícil, a arrecadação está se mostrando aí melhor do que o ano passado. E o ano passado a gente recebeu antes de falarmos em pandemia, né? Então é bastante interessante esse dado. Entendi. Com relação à arrecadação, de ISS-QN também tem se mantido, Lisandra? Tem sim. Nós temos verificado que tem um percentual aí de 7% a 8% de aumento na arrecadação em relação ao ISS. Também fazendo aí a diferença nesse momento difícil, né, que a gente precisa investir mais na saúde, nessas áreas aí que estão com uma crise instalada. Deixa eu te perguntar, com esse aumento de ISS-QN e tantas empresas fechadas, né, alguns serviços até paralisados também, como que a gente pode explicar esse aumento de 7% a 8% em 2020 em relação a 2021 em relação a 2020? Interessante, né, Lídia? Porque as atividades não pararam. Muitos empresários não pararam suas atividades. Algumas atividades estão sendo mais impactadas, mas as outras atividades estão se desdobrando, né, empreendendo, vendo esse lado aí da tecnologia, de assumir aí um viés aí tecnológico, e isso está fazendo toda a diferença em relação à arrecadação do ISS. Então, os negócios continuam, né? Claro que algumas atividades estão sendo impactadas, mas olha só, representou 14,22% maior da arrecadação de abril de 2020. De ISS? Em 2019 foi 8,84%. Isso daí de ISS, Lisandra? ISS. 14% ISS, em relação ao abril do ano passado? Abril do ano passado, 14% a mais. E do ano de 2019, 8% a mais. Então, quer dizer, a situação não está tão ruim como muitos empresários estão reclamando por aí, né? E a gente verifica isso. Então, tem algumas atividades realmente, né, que foram impactadas em maior parte, mas eles também estão se virando, né, Lídia? Abrindo aí delivery, né, restaurantes, estão vendo outras formas de continuar com a atividade. E isso impacta aí na prestação de serviços, por exemplo, não tivemos tanta diferença, pelo contrário, né, um aumento. Ô, Lisandra, em termos monetários, o que significa essa arrecadação de IPTU atualmente e de ISS também? Então, vamos lá. Nós estamos falando aqui, foram quitados até 31 de março, nós estamos falando em 42 milhões e 600. Do que? De IPTU. IPTU 42 milhões e 600 mil? Aham. Tá. De taxa, nós estamos falando aí até 31 de março, 15 milhões e 171 mil. E de ISS, nós estamos falando aí numa arrecadação de 7 milhões e 600. É engraçado, o ISS é bem menor, né? O ISS é sobre serviço. É bem menor, né? Mas essa nesse taxa momento, que você né, fala, qual é a taxa? depois do ISS, Lídia, a informação agora do IPTU é maior agora,
mas depois o ISS se mantém. Então, no final das contas, ele faz às vezes até de ser um imposto, até porque ele não tem uma queda agora, né, na arrecadação. Porque a maioria das pessoas estão pagando o valor do IPTU à vista. Né? Então, depois o ISS representa isso durante o ano sem uma queda. O IPTU já não é assim. A gente já tem uma sazonalidade em relação ao IPTU. Quantos por cento dos contribuintes optaram pelo pagamento à vista do IPTU, Lisandra? Olha, eu tenho o dado aqui que 13.215 parcelas, então, já pagaram a primeira parcela do IPTU. Contribuintes. Então, nós estamos falando em 1.100.000 parcelado, a primeira parcela do IPTU 2021. E à vista, o que nós tivemos aí? À vista foi esse dado que eu te passei, 42.600.000. Esses foram à vista. Isso. Então, além desses 42.600.000, nós temos o parcelado, mas os 13.215.000 entraram parcelados para os cofres da prefeitura. 1.100.000. São 13.000 parcelas e 1.100.000 de arrecadação. De arrecadação. Agora está claro isso para mim, tá certo. Essa tendência agora é, então, diminuir, considerando que os parcelados devem continuar sendo os mesmos 13.215 contribuintes. Tem uma queda muito grande agora, Lídia. Você está vendo a diferença? Sim, entendi. Quer dizer, entra uma parcela grande no começo do ano, depois vai caindo até zerar e esperar o ano que vem novamente, né? E o ISS não é assim, né? Os negócios continuam, a prestação de serviço, a incidência do ISS se mantém durante o ano. Então, ele até pode representar até um melhor desempenho do que o próprio IPTU. Eu queria saber de você o seguinte, como é que a gente pode saber qual que vai ser o próximo repasse do VAF para Uberaba? Tem alguma medida, tem alguma expectativa de VAF, porque isso daí depende também do Estado, enfim, vocês estão com alguma expectativa nesse sentido? As receitas transferidas, elas já têm uma estrutura por trás. Então, por exemplo, o que a gente recebe hoje é reflexo dos negócios em relação ao ICMS, né? Então, depende aí da atividade econômica. E tem também o que nós falamos aí de VAF, que vem das informações repassadas para as secretarias, educação, saúde, agronegócio, cultura, patrimônio. Então, esses dados já foram para o sistema. Então, é tudo reflexo de 2 anos atrás, desse outro VAF. Agora, as receitas transferidas, a gente não tem a expectativa vai depender dos negócios, entendeu, Lídia? Se os negócios estiverem indo bem, o repasse aumenta. Se os negócios não estiverem indo bem, o repasse vai de acordo com o recolhimento do ICMS. Mas a julgar pelo quadro que a gente está vendo aí de SSQN, que está se mantendo, que não teve um impacto negativo, pelo contrário, teve até um crescimento em relação ao ano passado, a gente pode imaginar que também poderemos ter um repasse de ICMS bem maior esse ano, da ordem dos mesmos 7%. Nós temos a expectativa nesse sentido, de que seja boa, para a gente poder fazer as vezes aí das políticas públicas. No caso, não entra ainda a arrecadação de ICMS, o VAF não é calculado ainda sobre a arrecadação da cervejaria, né? Esse já está em produção, né? Já está em produção, mas já vai ter o repasse ainda esse ano não, né? ou 2022? Eu acredito que ainda tem que passar essa informação, né, da declaração, então é do ano anterior que a gente está recebendo. Então a gente vai ter um impacto maior no ano que vem, né? Entendi. Com essas informações da cervejaria. No ano que vem, então, que nós vamos começar a ter realmente um repasse bem maior e uma entrada de dinheiro melhor para a economia aqui em Uberaba, né? A gente entende que sim. Ô, Lisandra, tem muitos débitos que estavam pendentes, a prefeita pediu para parar de mandar esses débitos para cartório, nessas cobranças para cartório de protestos, pelo menos enquanto estamos nessa fase mais crítica da pandemia. As pessoas têm procurado, os inadimplentes têm procurado a prefeitura para renegociação dos seus débitos? Boa pergunta, Lídia, porque realmente o decreto suspendeu as execuções fiscais e o protesto das dívidas. No entanto, nós temos agendamento aqui que vai durante um mês inteiro de pessoas procurando a prefeitura para regularizar seus débitos, que precisam da certidão
regularizada, né? Precisa da certidão negativa ou positiva com efeito negativo. Então, nós recebemos sim os contribuintes para realizarem seus parcelamentos dos débitos que estão aqui da inadimplência. Porque nós não paramos de executar em relação ao ano que poderia prescrever, porque aí tem questão de responsabilidade fiscal. Então, nós mandamos para execução fiscal os débitos para evitar a prescrição. E os outros nós estamos fazendo administrativamente. Então, nós fazemos um trabalho que hoje está mais educativo, vamos dizer assim, né? Porque é ligar para o contribuinte, falar, olha, sua nota fiscal foi emitida, não sei se você recebeu sua guia, nós podemos encaminhá-la. Então, esse trabalho nós estamos fazendo, apesar de não termos execução e nem o protesto, que são meios aí para auxiliar no recebimento dos débitos junto ao município. Então, esse trabalho a gente está realizando. E nesse caso, tem sido bem aceito, Lisandra? Tem um volume grande de pessoas tentando renegociar esses débitos pendentes? Tem sim, Lídia. Nós estamos tendo uma boa aceitação e essa forma de comunicação, né, mais amena, vamos falar assim, né? Eles estão recebendo de forma positiva porque, afinal de contas, no caso do ISS, por exemplo, prestou serviço. Né, o serviço foi prestado, então houve o recebimento, então repassa o valor que é referente ao ISS. E eu acredito também que à medida que a cultura vai melhorando, a população vai entendendo que os recursos vão sendo destinados para onde precisa, as pessoas ficam mais atentas e têm, né, o interesse de regularizar o IPTU, a taxa, o ISS, né, para poder fazer com que a nossa cidade melhore. Esse é o intuito. Essa renegociação tem rendido quanto em dinheiro para a prefeitura nesses primeiros 3 ou 4 meses do ano? Essa informação eu posso buscar para vocês e apresentar posteriormente, tá? Porque eles estão fazendo aí renegociações a todo momento. Nós temos agendamento aqui, porque nós não paramos de atender, nós paramos a entrada na prefeitura. Né? Agora nós estamos, inclusive, retomando essa entrada aos poucos. Mas os atendimentos de parcelamento não pararam, são todos virtuais. Recebemos o contribuinte, conversamos, né, via telefone, via e-mail, e tem a central de atendimento também para auxiliar. Passamos aí o termo de compromisso, né, do parcelamento, ele assina aí nessa questão, ele precisa vir até a prefeitura se ele não tivesse a assinatura digital, né, a certificação. Mas esse dado eu posso lhe trazer posteriormente, se você quiser. Essa informação não tem aqui agora para te passar. E eu acho que isso é bom para a gente também, acho que até pode estimular outras pessoas a fazerem também essa renegociação. E antigamente tinha um trabalho que era feito através do passe lá da CIU, né, que também trazia bons resultados. Esse passe vai ser retomado, Lisandra? Então, boa pergunta também, Lídia. Você está muito atenta a tudo, né? Que bom. A minha função, porque né? eu tive uma experiência aqui no município de 2009 a 2012 como diretora de tributação e arrecadação. E o passe foi criado e nós tivemos ótimos resultados. Inclusive, eu fui procurada pela assessora da Secretaria de Fazenda de Uberlândia para aprender com a gente e instituir isso lá em Uberlândia. Então, a gente tem a expectativa, sim, de retomada, tá? Estão sendo discutidos, porque, afinal de contas, esse momento agora não está permitindo muita coisa, infelizmente, mas era sempre muito boa essa junção aí, né? Tribunal de Justiça, Associação Comercial e o município de Uberaba. Deve ser retomado esse ano, então? Eu não vou te dar data, não, Lídia, mas a gente está estudando, porque a gente depende também desse melhor acesso para fazer essas negociações, porque precisa, né, fazer ou pensar num meio virtual para a gente apresentar uma solução do passe. Então, eu prefiro não lhe dar datas ainda. A propósito, essas negociações que estão sendo feitas pelos devedores de impostos e de tributos aí da prefeitura, elas têm sido feitas presencialmente ou vocês já têm um canal virtual em que as pessoas possam falar diretamente com quem possa resolver essa questão aí na prefeitura? Temos, por enquanto, até desenvolverem um sistema que a gente está com muitas questões ainda para serem desenvolvidas em termos de sistema, então a gente precisa melhorar nisso. Nós estamos atendendo via telefone e via e-mail. E agora também com a solução
que se o contribuinte quiser, inclusive eu tirei essa ideia do tribunal do TRT, é aquela reunião no Meet, no Google Meet. Então, o contribuinte ele quer ver o servidor ou quer falar no mesmo momento para poder negociar. Então, a gente tem essa ferramenta também. A gente cria uma reunião e manda para o contribuinte. Se ele quiser, a gente pode fazer essa interação aí no mesmo momento. É uma forma também de atendê-lo por conta desse momento aí que a gente está tendo dificuldades aí por conta da pandemia. Peraí, vamos explicar, Lisandra. A pessoa Boa entra em essa ideia, contato aí na prefeitura, telefona, fala, não, mas eu quero um negocinho, eu quero conversar, quero te ver. Isso. Aí você fala, olha, eu vou criar uma sala virtual, vou mandar para você o link, você entra e aí nós vamos discutir o seu débito. É dessa forma? Dessa forma, Lídia. Isso tem dado resultado, Lisandra? Nós começamos recente, né? Então, alguns têm atendido nesse sentido, mas ainda não é muita cultura, né? Então, a gente está mais no telefone e no e-mail. Mas nós temos essa ferramenta, né, que é gratuita, que todo mundo tem acesso para poder fazer no mesmo momento uma reunião virtual. Entendi. Sem, né, mantendo o distanciamento social, preservando aí todo mundo em termos de saúde. Muito interessante essa ferramenta, eu acho que isso aí vale bem a pena e também reduz bastante o tempo, né, que a pessoa às vezes vai presencialmente, fica a vida inteira, e pelo Google Meet, ou mesmo pela plataforma Zoom, as coisas podem ser agilizadas e resolvidas rapidamente. Isso é muito bom, eu acho bastante interessante. É o novo normal chegando, até mesmo na cobrança e na negociação de tributos municipais. É o futuro. Lisandra, precisamos, né? Precisamos, de fato. Adequar. Precisamos, sim. Com relação a multas aplicadas pelo município, também está entrando nesse processo de renegociação? Também, as multas também. Inclusive, as multas da Covid, inclusive, estão conosco aqui, né? Foi lançado no sistema 1.700.000 multas. 1.700.000 reais? Das multas em relação à Covid. E também entram nas negociações aqui no pagamento e podem ser analisados aqui junto à Secretaria de Fazenda, a forma para pagamento. A propósito, vocês já conseguiram receber alguma dessas multas ou parte dessas multas aplicadas por falta de uso de máscara, por aglomeração, por festas clandestinas e outras mais que foram aplicadas aí de janeiro para cá? Nós recebemos 120 mil reais. 120 mil reais e ainda falta 1.700.000? Vamos diminuir aqui, né? 1.500.000. Ah, tá. Não, então 1.700.000 menos 120 mil. 120 mil já recebidas. Isso. Isso significa o que em termos de quantidade? Muito pouco, né? O percentual muito pequeno em relação a esse registro de lançamento no sistema. Se a gente considerar 5 mil cada caso, vamos desconsiderar por foi falta no máximo, de uso de né? máscara, Porque o decreto fala assim, entre 500, né? O lançamento entre R$ 586 até R$ 5.869. O decreto 481. Então, quer dizer, se a gente for olhar, foi muito pouco realmente, ainda falta. Agora, essas multas por descumprimento do decreto da Covid, essas multas poderão ser levadas a protesto futuramente, ô Lisandra? Podem sim. Na hora que nós retomarmos o sistema, né, as execuções, o protesto, porque o município ele tem 5 anos para cobrar esses valores, né, Lídia? Então, foram lançados, ele tem 5 anos para poder cobrar. Entendi. Então, quer dizer, durante 5 anos o sujeito está preso aí, se ele não pagar, ele não tem certidão negativa. Não tem. Então, esses que estão pagando é que precisam da certidão e no momento que eles precisarem, né, vai fazer algum negócio, vai vender um imóvel, vai comprar um imóvel, o cartório vai exigir, ele vai precisar regularizar isso junto ao município. E aproveitando, a equipe está me passando aqui a informação, no caso do parcelamento, ele melhorou. Pode escanear o documento, não precisa nem vir. Pode escanear o documento do parcelamento e pagar, mandar virtualmente para a gente, não precisa nem vir até o município. Então, a gente tem telefone, e-mail e as salas do Google Meet. Informa para a gente o número aí do telefone, Lisandra. É o 3318-0603. 3318-0603? É a central de atendimento, que foi o pedido da Lídia, que o secretário de Fazenda, o Roberto Tosto, implantou.
Tá vendo aí, ó? Eu ouvi a entrevista anterior. Também, né? Tá certo. Ô, Lisandra, a gente deseja que realmente essas multas revertam em dinheiro para a prefeitura poder usar em obras e também em ações sociais aqui na cidade, porque afinal de contas a gente não quer que as multas da Covid passem em branco e as pessoas se sintam como protegidas. Ah, não adiantou nada, fui lá, eles foram lá, aplicaram a multa e depois não virou nada. A gente deseja que vire sim, para que isso sirva também de exemplo, tenha o caráter educativo, né, e que Uberaba possa andar, né, andar mais corretamente nas coisas e no cumprimento das suas obrigações. Muito obrigada pela sua entrevista, foi muito esclarecedora, muito obrigada mesmo. Estamos aqui sempre à sua disposição para o que for necessário divulgar. Conte sempre conosco. Muito obrigada, Lídia, pela oportunidade. Luiz Gustavo, um abraço para vocês. Fiquem bem. Muito obrigada. Agora Tchau, tchau. 9h30.